A ideia da contagem de calorias, que é conhecido como balanço calórico, é a ideia simplista de que você engorda porque consome mais calorias do que gasta e, consequentemente, você vai emagrecer gastando mais calorias do que você consome. Essa ideia foi tão difundida durante os anos que a maior parte da população, e até mesmo nutricionistas, acreditam nela como se fosse uma religião. Porém, eu tenho uma péssima notícia para te contar. Essa ideia do balanço calórico, de contagem de calorias, está totalmente errada e você foi enganado durante todo esse tempo. Se você se interessou, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos falar sobre isso. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu vasculho vários livros e vários artigos científicos para te trazer o que há de mais atualizado na ciência da nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre essa questão do balanço calórico, a contagem de calorias. De todas as ideias erradas que as autoridades em saúde pública abraçaram quando estavam procurando o porquê de nós engordarmos, a mais nociva delas provavelmente é a questão do balanço calórico. E a ideia do balanço calórico parte do pressuposto de que a obesidade é uma punição porque você é guloso, come demais, ou então porque você é preguiçoso, não faz atividade física, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Essa ideia tão simplista é o que torna ela tão sedutora. Porém, essa ideia é tão enganosa e tão mal concebida que é incrível ela ter sobrevivido até os dias atuais, se mantendo em pé nos últimos 50 anos. Essa ideia causou incontáveis danos ao longo dos anos, não só pelo fato dela desviar a atenção para o que causa realmente o problema da obesidade, como também ela reforça a ideia de que o único culpado de você estar acima do peso é você mesmo. E o mais incrível de tudo é que até hoje, nos dias atuais, a maioria dos profissionais, até mesmo nutricionistas, utilizam a prática de diminuir caloria para perca de peso, perca de gordura. Porém, não funciona a longo prazo. Imagina que você diminui a quantidade de comida. Você até consegue emagrecer no começo, porém você emagrece passando fome. Ninguém consegue passar fome pelo resto da vida. Então você vai voltar a consumir mais comida e vai voltar a engordar. Não funciona a longo prazo. E você pode até pensar quantas pessoas você conhece ou até você mesmo já foram em um nutricionista, fizeram essa dieta de diminuir calorias e voltaram a engordar, não conseguiram emagrecer até. Então nós podemos ver que essa técnica não está funcionando. A maior parte das pessoas que procuram um nutricionista e fazem uma dieta diminuindo caloria, voltam a engordar ou nem sequer conseguem emagrecer. Então você pode ver que o problema não está nas pessoas, está na técnica. Se você está utilizando uma coisa que não está funcionando para ninguém, o problema é justamente essa técnica que você está utilizando. E o pior disso tudo é que quando você vai em um profissional desse, desatualizado, que manda você diminuir a quantidade de calorias para poder emagrecer, e você não consegue emagrecer, ele diz que a culpa é sua, que você é incapaz de seguir a dieta ou então de comer com moderação. Que loucura! É lógico que tem que haver uma razão, é claro, para uma pessoa comer mais calorias do que gasta. Deve realmente haver um problema em algum canto. A questão é onde está esse problema. A lógica do balanço calórico admite apenas uma única possibilidade, de que você engorda porque você come demais. Porém, isso não leva em consideração as dezenas de hormônios e enzimas que regulam o nosso corpo. Se eles levarem isso em consideração, as enzimas e os hormônios, eles vão estar admitindo que realmente o acúmulo de gordura no nosso corpo vai além da quantidade de comida que a gente come. E para eles isso é inadmissível. Aí eles ignoram a questão das enzimas e hormônios do nosso corpo e dizem que o problema está no seu cérebro, está no seu comportamento, botando em xeque. Quando eu começo a gravar, começa a passar moto, começa a passar carro, é uma loucura. Voltando. Onde foi que eu parei? Sim. Aí eles ignoram a questão das enzimas e hormônios do nosso corpo e dizem que o problema está no seu cérebro, está no seu comportamento e botam em xeque o seu caráter. Porque afinal, comer demais e se exercitar de menos são comportamentos e não estados fisiológicos do nosso corpo.
Então eles botam a culpa no seu comportamento e botam geralmente a ideia da gula e da preguiça, como se fosse uma religião. Grande parte da ciência nutricional ficou presa nessa hipótese do balanço calórico, da contagem de calorias, e não conseguiu mais escapar dela. Você afirmar que uma pessoa engorda ou então fica obesa porque consome mais calorias do que gasta, tira o foco do verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o seguinte: por que essa pessoa está consumindo mais calorias do que está gastando? Esse é o principal fator que não é abordado. Aí nós podemos nos perguntar, será se essa pessoa que engordou porque está consumindo mais calorias do que gasta, justamente está consumindo mais calorias por algum problema no corpo, entre as enzimas e os hormônios, que está fora do controle dela? E nós temos o mesmo problema quando nos perguntamos por que as dietas não funcionam, ou então por que as pessoas obesas raras vezes são curadas, se é que são curadas. Se a solução é apenas comer menos, por que é que não funciona? Justamente porque isso está errado. Se nós colocarmos a hipótese que os seres humanos reagem da mesma forma que animais gordos quando tem restrição de alimento, diminuindo o gasto de energia e sentindo mais fome, nós vamos abrir a possibilidade de que o sistema fisiológico que leva pessoas obesas a poupar gordura, mesmo em situações de fome, é justamente o que causou, em princípio, a obesidade. Mas, mais uma vez, não se admite essa possibilidade. Então eles dizem que a pessoa obesa não conseguiu emagrecer porque não conseguiu seguir a dieta. Que loucura! Que loucura! Eles dizem que é sua falta de determinação, que é sua falta de caráter, que você não consegue ser magro porque não consegue comer com moderação. Uma vez que é colocado que a alimentação excessiva é a causa primordial da obesidade, culpar o comportamento, ou seja, a sua força de vontade e o seu caráter, é a única explicação aceitável. E se nós ficarmos presos a essa única resposta, isso nos limita a fazer pesquisas significativas em busca da verdadeira causa da obesidade. E assim explicaria o motivo das pessoas comerem demais por vontade própria. Isso é, o real motivo delas estarem engordando. Mas antes de mais nada, se você ainda não me segue neste canal, me siga para sempre que saírem vídeos novos, você ficar ligado. E você também pode me seguir no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de emagrecimento, posto pratos que eu como também no meu dia a dia e também dou alguns insights que vocês podem pegar justamente para melhorar a sua alimentação, deixar ela mais saudável e nutritiva. E também, caso você se interesse ainda mais, você pode seguir o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá você pode seguir o grupo que eu mando áudios diariamente, eu tento mandar diariamente, com insights de coisas atualizadas da nutrição que eu leio em livros e também vejo em artigos científicos. Essa lógica louca começou a ser disseminada na literatura científica sobre obesidade no final do ano de 1920, graças a Louis Newberg, um professor de medicina da Universidade de Michigan, que viria a se tornar a autoridade norte-americana mais importante no assunto. Antes de Newberg, a maioria dos médicos tinha a ideia de que o problema da obesidade estava no nosso corpo e não na nossa mente, no nosso comportamento. Porém, Newberg argumentava o contrário. Ele dizia que essas pessoas que engordavam e ficavam obesas tinham um apetite corrompido, que de uma forma técnica é a mesma coisa de dizer que essas pessoas tinham um impulso incontrolável de consumir mais calorias do que gastavam, ao passo de que as pessoas magras não tinham. Newberg argumentou toda a sua ideia no fato de que as pessoas obesas têm que comer mais para poder engordar. E de fato isso é verdade, porém irrelevante. Isso, como eu já afirmei, deixou sem respostas as perguntas mais óbvias. Por que as pessoas que engordam comem demais? Por que essas pessoas não controlam seus impulsos? Por que elas não comem com moderação e praticam exercícios como fazem as pessoas magras? Na época de Newberg, as escolhas não eram diferentes da que nós temos hoje em dia. Eles dizem que a pessoa é gorda porque não quer fazer esforço, ou então porque não tem força de vontade, ou simplesmente porque não sabe o que deveria estar fazendo. Em resumo, Newberg colocava que as pessoas eram gordas porque sofriam de diversos defeitos humanos, como a ignorância ou então a falta de força de vontade. Se as declarações de Newberg tivessem sido recebidas com um mínimo de ceticismo, que é o que deve acontecer com toda declaração médica antes de serem corroboradas pela ciência,
Provavelmente a obesidade hoje seria bem menos frequente e talvez esse vídeo nem precisaria ter sido feito. O grande problema de tudo é que Newberg estava jogando essas ideias idiotas para um bando de médicos que foi sempre ensinado a apenas ouvir o que as autoridades falavam e depois replicar. Eles não pensavam por si mesmos. O que Newberg falava era tido como uma verdade e não era contestado, era apenas replicado. Esses médicos foram ensinados a reverenciar autoridades e não questionar o que eles dizem, a pura ignorância. Após a Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, essas palavras de Newberg foram tratadas como uma verdade absoluta por um grande número de médicos que deveriam ter sido mais cautelosos. E esses médicos decidiram acreditar no que Newberg insistia que era verdade, que as pessoas eram classificadas apenas em duas categorias. A primeira categoria de indivíduos educados pelos seus pais na infância, que não deveriam comer a mais do que as suas necessidades, e a segunda categoria, de pessoas com pouca força de vontade e que levavam a vida em busca do prazer da comida. E essa tem sido a atitude predominante desde então, mesmo sendo totalmente errada e equivocada. A única mudança com o passar dos anos é que hoje em dia os especialistas em nutrição, especialistas entre aspas, colocam esse ponto de vista de uma forma menos degradante para as pessoas. Por exemplo, quando eles dizem que uma pessoa é obesa porque tem um distúrbio alimentar, que é um termo muito utilizado desde 1960, eles não estão dizendo que a pessoa é obesa porque não come que nem os magros, porque não tem força de vontade. Eles apenas estão dizendo que elas não comem que nem as pessoas magras. Esses autores desejam classificar a obesidade como um problema comportamental, uma doença psicológica em vez de metabólica. Pode até parecer lógico, porém é uma teoria totalmente errada e absurda. No ano de 1970, surgiu todo um campo que eles denominaram medicina comportamental, onde eles iriam tratar com várias terapias comportamentais pessoas obesas. Eles iriam fazer pessoas obesas se comportarem que nem pessoas magras, ou seja, comerem com moderação. O que acontece é que desde 1970, nenhuma dessas terapias comportamentais teve a sua eficácia comprovada. E mesmo assim, muitas delas são utilizadas até hoje. Desacelerar o ritmo da alimentação é um tratamento comportamental típico. Não comer em nenhum outro local, senão a mesa da cozinha ou então a mesa da sala de jantar, também é outro tratamento comportamental típico. Até nos dias de hoje, grande parte das autoridades em obesidade são psicólogos e psiquiatras, pessoas com especialidade em adentrar o caminho da mente e não do corpo. Imagine só quantos diabéticos estariam mortos se as vítimas dessas doenças fossem tratadas por psicólogos e não por clínicos. E só um detalhe é que a diabetes e a obesidade estão diretamente ligadas. Muitas pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas e muitas pessoas que estão obesas se tornam diabéticas. Muitos médicos até chamam esse distúrbio de diabesidade, como se fossem os dois lados da mesma moeda patológica, o que certamente são. Grande parte do discurso dos profissionais sobre a obesidade nos últimos 50 anos tem sido justamente no foco do que nós podemos chamar de caso mental, que justamente implica a questão do balanço calórico. Não tem como você culpar uma alimentação excessiva como sendo causa da obesidade, sem culpar a pessoa obesa por ser ignorante ou então não ter força de vontade. Se nós acreditarmos que as pessoas ficam obesas, ficam gordas, porque estão em um ambiente com abundância de comida, ou então porque estão em um ambiente tóxico, nós estamos ainda colocando a culpa no comportamento dessa pessoa, no caráter dela. E nós estamos afirmando que ela só é obesa porque não conseguiu comer com moderação. Muitas pessoas até dizem que a culpada é a indústria alimentícia, por disponibilizar alimentos muito saborosos e difíceis de resistir. Porém, dessa forma, nós estamos apenas transferindo a culpa. Eles dizem que o que nos engorda, o que nos torna obesos, é o ambiente tóxico em que nós vivemos, e não só a falta de vontade. Porém, por que pessoas magras não engordam nesse mesmo ambiente tóxico? A resposta unicamente é força de vontade? Em 1978, Susan Sontag publicou um ensaio chamado A Doença como Metáfora.
Nesse ensaio, ela discutiu o câncer e a tuberculose e a mentalidade de culpabilização da vítima que acompanham essas doenças em diferentes áreas. Ela mesma escreveu: as teorias de que as doenças são causadas por estados mentais e podem ser curadas com força de vontade são sempre um indicador do quanto ainda não se compreende sobre o terreno físico da doença. Enquanto nós acreditarmos que as pessoas engordam porque consomem mais calorias do que gastam, nós vamos estar jogando a culpa para um estado mental, um defeito de caráter, e deixando a biologia humana totalmente fora da equação. E Sontag tinha razão. É um erro pensar dessa forma com relação a qualquer doença. E é completamente desastroso para explicar o porquê de nós engordarmos. Então, o que você deve entender e extrair daqui é que a biologia do seu corpo trabalha de forma diferente para cada tipo de alimento, independente das calorias desse alimento. E o problema de você engordar está no seu corpo, no seu metabolismo, e não na sua mente, por falta de força de vontade, falta de caráter ou até porque consome mais calorias do que gasta. Eu tenho um vídeo mostrando como você pode regular sua alimentação para ajustar o seu sistema hormonal e o seu metabolismo. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você se interesse. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, aberto seus olhos para esse método ineficaz e ineficiente que é diminuir caloria, diminuir porções e fazer você passar fome. E se você gostou desse vídeo ou ele te ajudou de alguma forma, você pode deixar o like, que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E também você pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que esteja querendo emagrecer, perder peso e ainda está preso nesse parâmetro de contar calorias, diminuir porções e ainda passar fome. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!